A palavra de Deus para nós hoje está no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Apenas os versos 13 e o verso 14. Salmo de número 27, verso 13 e verso 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra que é viva, poderosa, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado pela certeza que a tua palavra fala aos nossos corações, não por voz humana, mas por ação do teu Santo Espírito. E guardamos em nosso coração aquilo que é necessário para vivermos pela fé em Cristo Jesus. Obrigado por esse discernimento, por essa disposição de coração, de aprendermos cada vez mais contigo. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, Deus age, Deus é um agente, Deus não é um espectador da nossa existência. Deus está agiu no passado, está agindo no presente e agirá no futuro. O discurso de que a igreja age em nome de Deus é um discurso distorcido, porque a igreja é totalmente dependente de Deus. Nada do que façamos substituirá o agir de Deus. Quando Deus deve agir, Deus agirá. E o homem vai dizer: Senhor Deus, muito obrigado. Essa caminhada é de total dependência de Deus. E o salmista entende isso hoje. E rapidamente nós precisamos entender que Deus age soberanamente em toda a história. Quando Deus age, queridos, a esperança ressurge. Por pior que sejam as circunstâncias da nossa caminhada, no agir de Deus, Deus está plenamente ativo. Então, o anti-ativismo religioso é o sermão de hoje. Você ficar correndo atrás da religião, pensando que o seu agir é um operante da vontade de Deus, cuidado, porque você pode estar no lugar errado, fazendo as coisas erradas com as pessoas erradas. Então, o Salmo de número 27, ele é um anti-agir, ativismo religioso. Você não precisa ser um escravo da religião. A religião é uma bênção para você, não uma escravidão. Você não precisa da religião para que Deus haja. Então, cuidado com isso, porque todos nós estamos numa igreja hoje, e você pode sofrer dessa doença religiosa, que é correr atrás daquilo que só Deus pode fazer. Nós não viemos aqui para correr atrás de nada, nós estamos aqui para depender inteiramente de Deus em tudo. Então, tome muito cuidado nessa hora, porque as pessoas podem subentender que, por estar ativo religiosamente, a vontade de Deus está operando. Igreja não é lugar para crente se esconder. Nós não estamos aqui para nos esconder das nossas responsabilidades. Pelo contrário, nós estamos aqui para depender plenamente do agir de Deus. Portanto, vivemos num tempo onde a ansiedade toma conta do nosso coração. E este é o salmo do medo. Este é o salmo de um servo de Deus que está com medo. E ele começa esse capítulo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Então, tome muito cuidado, porque o medo não é uma novidade do século. Termos medo e ansiedade, nos preocuparmos com aquilo que ainda não aconteceu, é um grande problema para a nossa alma. E nós perdemos a dimensão de um Deus que está plenamente operante.
Deus não perdeu a sua capacidade de agir, irmãos, só porque o mundo está complicado. Ou melhor, o mundo está complicado? Não, o mundo sempre foi complicado. Ele só atualizou a sua complicação. Mas ele nunca mudou na sua complicação, ele continua sendo. Por quê? Porque o pecado subjaz, está à nossa porta, está conosco, está dentro de nós. Então, queridos, querer resolver a questão da nossa pecaminosidade, de uma sociedade corrompida, com um agir e um ativismo religioso, vai levar você para o inferno, porque religião não leva ninguém para lugar nenhum. O que leva alguém para algum lugar é o agir de Deus em nossos corações. Descobre o rei Davi no Salmo de número 27. Portanto, queridos, Deus nunca abandona o seu povo. A sua ação soberana se manifesta no tempo e no modo perfeito. Ele não vai perder a mão, nem do tempo e nem do modo de agir. Sempre estará agindo perfeitamente. Davi está rodeado de inimigos e de incertezas. Faz uma das declarações mais belas de confiança bíblica. Está no texto que lemos. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Uma das declarações mais lindas de confiança que nós podemos encontrar na palavra de Deus, irmãos. Essa é uma compreensão do Deus que age. Essa expressão, ela nos coloca diante de um Deus que age e que nada permanece igual quando Deus age. Ele continua sendo um Deus operante. Uma boa teologia nos diz que Deus governa todas as coisas com sabedoria e com bondade. A confissão nos leva a essa direção, e quando declara que Deus dirige, dispõe, governa todas as criaturas e todas as ações. Deus age sempre, mesmo quando eu e você não percebemos. Deus age 100%. Deus não deixou para depois o que Ele quer fazer agora. Nós não perdemos em momento algum a dimensão de um Deus operante. Portanto, o Salmo de número 27 é um convite a confiar no agir soberano, sábio, bondoso do Senhor. Hoje mesmo, agora mesmo, Deus está agindo a seu favor. Um Deus que age, Ele nos promete, nos conduz a uma fé renovada. Verso de número 13. Uma fé que se renova. Em primeiro lugar, quando Deus age, a nossa fé é renovada. Você pode estar com uma fé cansada. Deus te deu um presente, um dom, para você crer, mas você cansou. Você está cheio disso. Alguns queridos se cansam de viver pela fé. Preferem viver com base naquilo que eles veem. Pois bem, a sua fé está cansada, a sua espiritualidade está cansada, você está doente espiritualmente. Nós cremos em quê? Cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos na vida eterna e cremos que Ele voltará. João capítulo 14. Você tem um discurso de crer perfeito. Você crê em Deus, Criador, você crê em Jesus, Salvador, você crê que Jesus voltará e que você vai morar na eternidade. Meu querido, você crê em tudo que você precisa para estar caminhando em sintonia com Deus. Mas essa fé pode estar cansada, e essa fé se cansou porque temos inimigos e temos incertezas. E o inimigo às vezes é da própria casa.
O inimigo está dentro da própria instituição religiosa. O inimigo está dentro dos seus amigos. As pessoas que deviam te abraçar estão empurrando você para fora. Isso dá à sua fé uma doença, um mal-estar. Puxa vida, Deus está cuidando de mim, Deus tem um agir poderoso, mas eu estou nessa miséria. Talvez a dificuldade seja presente na sua vida e a incompreensão chegue ao seu coração e a sua fé se cansa, meu irmão. Sabe que isso é possível? Apesar de ser um dom de Deus, mas na sua fragilidade, na sua pecaminosidade, até você com você mesmo, você não se suporta. Você não aguenta lidar contigo mesmo. Uma fé cansada. Você precisa de um Deus que age, um Deus que opera. A confissão vai nos ajudar e vai dizer e afirma que a fé verdadeira, a fé dada pelo Espírito Santo de Deus, capacita o crente a aceitar e a receber e a descansar em Cristo Jesus. Uma fé cansada é substituída por um crer em um Deus que está operando em Cristo Jesus para te dar o descanso necessário para você viver a sua vida mediante a fé. Isso não vem de você, isso é presente de Deus. Portanto, queridos, quando Deus age, Ele renova a fé cansada, reacende a esperança e faz o crente enxergar além do caos. Isso é viver pela fé, olhar para aquilo que não vemos e crer naquilo que Deus está fazendo. Em segundo lugar, quando Deus age, o coração ganha coragem, né? Anime-se e fortifique-se no teu coração. Você ganha coragem, verso de número 14. Você ganha fôlego. Você ganha a capacidade de produzir algo para a glória de Deus. Mas isso não é um esforço humano. O discurso aqui não é para que você adquira força em você mesmo, mas é um discurso para que você olhe para Deus e veja Deus na sua grandeza. É Deus quem infunde no coração dos seus a capacidade de fortalecimento daquilo que você tem para realizar. A confissão nos afirma que Deus usa cada uma das nossas aflições para mostrar-lhes a corrupção interior, somos pecadores, e para humilhá-los e fazê-los depender deles. Então, cada uma das cenas de aflições, as perseguições, as tribulações, as angústias, as injúrias, todo mover do mal diante das circunstâncias da sua vida, deve fazer você aprender a depender mais de Deus. Não há ausência de lutas, a presença de Deus. Deus está presente, irmãos. E Deus está agindo. Esperar não é perder o tempo, é submeter-se ao tempo de Deus. Portanto, em terceiro lugar, quando Deus age, a espera se torna adoração. É difícil esperar, não é? Já teve que esperar alguma coisa? Não, o ano que vem vai dar certo, né? E você fica esperando o ano que vem. Esse ano não deu, mas ano que vem vai. O esperar gera em nós uma ansiedade, medo de que não aconteça, porque nós fizemos todos os cálculos e vai dar tudo certo. Só que nós esquecemos que tem um agir de Deus acima disso. E o esperar em Deus é diferente de esperar em si mesmos. Você tem que aprender a lidar com o esperar em Deus. Quando Deus age, queridos, a espera se torna adoração.
o seu coração não estará mais tão ansioso. A sua mente não vai lhe trazer medo do futuro e do que vai acontecer. Você aprendeu a esperar em Deus. Conclusão, queridos, o Deus que age nunca se atrasa. Não tem tempo perdido. Deus não vai se atrasar na sua necessidade. Deus não vai se atrasar quando você tiver que enfrentar os seus inimigos. Deus não vai se atrasar quando você tiver que enfrentar as suas incertezas. Deus estará presente na hora certa. Há um convite, espera pelo Senhor, e há uma promessa: eu verei a bondade do Senhor, porque Deus é Deus. A bondade se manifestará para a sua vida. Tudo que precisa acontecer do ponto de vista de Deus, haverá de acontecer. Mesmo que o cenário pareça mais escuro, o crente pode dizer como Davi disse: eu creio que eu verei, os meus olhos verão, porque Deus é soberano e age, sustenta e cumpre cada uma das suas promessas, as quais Ele nos prometeu. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.